Bom dia, boa tarde, boa noite, ou até mesmo uma boa madrugada para você que se encontra aí no seu lar, na rua, no trabalho, aonde você estiver. Que a paz que o mundo não pode dar e que ela excede todo entendimento da parte de Cristo Jesus nosso Senhor esteja sobre o seu coração, sobre o seu lar, sobre toda a sua família. Meu amado, minha amada, aqui quem vos fala é você, é o pastor Paulo. Estamos aqui mais uma vez juntos pelo Ministério Ágape, ministério esse pelas redes sociais. Deus tem uma palavra para o teu coração, meu amado, minha amada, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25 e no versículo 41, que diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno do inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. Glória a Deus. Vamos hoje ter um mini estudo. Vamos estar falando sobre o que é o inferno. Vamos estar falando sobre características do inferno. A primeira característica que eu quero que você reflita sobre a questão do inferno é que o inferno ele não foi preparado inicialmente para o ser humano. Jesus aqui está dizendo nesse texto que ele foi preparado para o diabo e os seus anjos, né? No caso, a terça parte dos anjos que foram criados por Deus e que se rebelaram contra Deus. Por escolha própria, não guardaram a sua salvação. Né? Seguiram Lúcifer numa rebelião contra Deus e perderam a sua salvação. Mas, como a Bíblia diz, por causa do pecado entrou a morte. E a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Então, todo mundo que hoje morre, ou que morreu no passado, ou que um dia irá morrer, essa pessoa vai para um lugar que ela escolhe em vida. Se ela escolhe em vida viver com Deus através do Senhor Jesus Cristo, ela vai passar a eternidade do lado de Deus através do Senhor Jesus Cristo, junto com Jesus. E Jesus ele não obriga ninguém a ficar com ele, a viver para ele, ou um dia morar no céu com ele. Mas ele dá a oportunidade para todo ser humano. E Jesus ensinou muito sobre o inferno. Então, a primeira característica é essa sobre o inferno, que ele não foi preparado inicialmente para o ser humano, mas abriu essa porta. A segunda característica que eu quero ler para você se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 28 em diante. Tá? A segunda característica que fala sobre o inferno diz assim: E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 28. Saiu-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entramos naquela manada de porcos. E disse Jesus: Ide. E saindo eles, introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Então, outra característica da questão do inferno é que os anjos reconhecem que existe um tempo para eles, para eles serem atormentados para todo sempre. Até os anjos, os demônios que se rebelaram contra Deus reconhecem. Uma outra característica é que nem eles querem estar lá. Eles, quando viram Jesus, eles pediram autorização a Jesus e falaram assim: eles já sabiam que Jesus ia expulsar eles, daqueles endemoniados, daqueles 2 endemoniados. E quando eles viram Jesus, ele falou assim: olha, se você nos expulsa, nos permite que nós entramos naquele porcos. Quer dizer, eles preferiam sair do ser humano e entrar no porco do que voltar para o inferno. Os próprios demônios que se rebelaram contra Deus preferiram estar no porco do que voltar para o inferno. E outra coisa interessante é que nem os porcos quiseram ficar endemoniados, preferiram morrer, se lançaram no precipício, morrer do que ficarem endemoniados. Né? Então essa é uma outra característica do inferno, que nem os próprios demônios estão lá, querem estar lá, para vocês verem como que é. Tá? Uma outra característica do inferno está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo 30, que diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 30, diz assim: Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Uma outra característica do inferno: trevas exteriores. O que é isso?
escuridão densa. Não tem como a pessoa conseguir ver o que está diante dela. É uma outra característica. E o interessante por que trevas exteriores? Porque o ser humano ele tem uma característica de Deus. Ele foi criado, Deus deu essa característica para o ser humano. Deus é um ser social. Por isso que ele criou anjos, criou o ser humano. Ele poderia muito bem só viver o Pai, o Filho e o Espírito Santo por toda a eternidade. Mas ele preferiu viver em sociedade. E o ser humano foi criado para viver em sociedade. Ninguém foi criado para viver isolado. Existem pessoas que vivem isoladas, mas pergunta a qualquer uma dessas pessoas que vivem isolado, por escolha própria, se elas se sentem felizes. De vez em quando passa algumas reportagens, uma pessoa está morando aqui no Brasil, mora dentro de uma rocha, uma montanha. Então essas pessoas, todas elas estão ali infelizes. Porque o ser humano não foi feito para viver. Então, trevas exteriores significa solidão eterna. Solidão eterna. Trevas exteriores. Uma outra característica aqui, ó. Haverá pranto e ranger de dentes. Pranto, choros, ranger de dentes. O que é isso? A pessoa vai passar eternamente com remorsos. Por quê? Porque ela teve a oportunidade em vida de se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como o único, o Filho de Deus, como o único suficiente Salvador da sua vida. E ela, por escolha própria, não fez isso. E quando ela morrer, passar dessa vida para a morte e seguir o juízo, ela vai acordar lúcida e ali ela vai ver que ela teve uma oportunidade. Teve muitos irmãos, muitas irmãs, muitos pastores que falaram da palavra de Deus para essas pessoas e elas vão reconhecer, poxa, eu tive a oportunidade e não aproveitei ela, não abracei ela por uma escolha própria. Então, pranto e ranger de dentes significa remorso eterno. Por quê? Porque a oportunidade é agora. O dia da salvação é agora. Não é amanhã, não é depois da manhã, não é quando envelhecer, é agora. Jesus está chamando para a salvação agora. Tá? Uma outra característica do inferno, bora ver. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 48. Capítulo 9, versículo 48. Diz assim, outra característica do inferno. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. O que significa isso? O bicho não morre e o fogo não apaga. A Bíblia fala que quando o homem ele morrer, ele vai receber um corpo. Ou corpo de glória. Por que corpo de glória? Porque vai estar junto de Deus por toda a eternidade. Porque o homem, nesse corpo físico, se ele orar para Deus, ele morre. Ele não consegue contemplar Deus. Tá? Ele não pode ver a face de Deus. O próprio Deus falou isso lá em Êxodo, capítulo 33, quando ele virou para Moisés e falou assim, ó, aquele que vê minha face morrerá, porque nunca ninguém viu minha face e viverá. Deus se permitiu ser visto na época de Jesus, quando Jesus estava aqui em carne e osso. Foi o único momento que Deus se permitiu a humanidade olhar para ele. Porque ele veio em forma humana. Tá? Era Deus, mas estava ali 100% em forma humana. Então, quando o homem ou a mulher ele morre, ele recebe um corpo também. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue o seu juízo. A pessoa vai ficar num corpo, reservado isso para o dia do juízo. Que corpo é esse? Esse corpo vai ser de duas maneiras. Ou um corpo de glória, glorificado, um corpo de honra, ou um corpo de vergonha, que a pessoa vai receber para poder sofrer por toda a eternidade. Então, onde se aplica isso aqui? Ó, onde o bicho não morre. Significa que a pessoa vai estar no corpo dela sendo consumido 24 horas por um bicho. E o corpo dela nunca vai desaparecer. Ela vai sentir a dor do bicho por dentro dela, em todo o corpo dela, consumindo ela. Ela vai sentir essa dor pelo bicho consumindo ela, e ela não irá morrer, porque ela vai estar por toda a eternidade sendo atormentada. E outra coisa, o fogo nunca apaga. A pessoa vai estar ali consciente, sendo queimada por toda a eternidade pelo fogo do inferno. Tá? Essa é outra característica do inferno. Uma outra característica do inferno, vamos ver aqui, está em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Tá? Que diz assim. E vi, a partir do versículo 4, tá? E vi tronos, que se assentavam sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o seu sinal na testa ou na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Então, uma outra característica do inferno. Se a pessoa for lá, pastor, para o inferno,
ela tem a oportunidade de ser salva, a pessoa que entrar no inferno nunca mais vai poder sair de lá para a salvação. Porque a oportunidade é agora, é em vida agora. Observe que o texto está falando aqui de dois tipos de pessoas, aqueles que vão passar pela grande tribulação. E por não receberem a marca da besta, do anticristo na grande tribulação, elas vão morrer pelo testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Vão morrer. Mas aqueles que morreram, ou antes da tribulação, ou até mesmo no período da tribulação, que receberam a marca da besta, ou antes da tribulação, que não receberam nada, mas porém não receberam também Jesus como Salvador, esses vão passar os 1000 anos no inferno sendo atormentados, aguardando ainda o juízo final. Mas aqueles que receberam Jesus como Salvador vão passar 1000 anos reinando com Cristo aqui nessa terra, com corpo glorificado. Então, uma outra característica do inferno, quando uma pessoa vai sair lá do inferno? Nunca mais. A pessoa que entrar ali, ela nunca mais sairá dali. Ela só vai sair quando completar esses 1000 anos, ela vai sair para vir diante de Deus e prestar conta diante de Deus, para depois ser lançado no inferno maior. Olha os versículos seguintes que diz aqui, Apocalipse capítulo 20, aí ó, no versículo 10 diz assim, ó, no versículo 10 em diante, o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo de enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Versículo 11, e viu um grande trono branco que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos. Grandes e pequenos significa o quê? Pessoas ricas e pessoas pobres, tá? Financeiramente falando, pessoas de fama e pessoas que não têm fama, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu um outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então a pessoa só vai sair dali para ser julgada pelas obras que ela fez, tudo de mal que ela fez nessa vida, tá? E deu mal aos mortos que nele havia. A morte e o inferno, ó, confirmando, pessoas estão lá no inferno durante 1000 anos. A morte e o inferno deram seus mortos, que nele havia, tá vendo? E foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte, que é o último inimigo do ser humano, e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi achado no lago de fogo. Então significa que essa pessoa só vai sair dali uma vez só. Para quê? Para ser julgada e ser lançada no inferno maior ainda. Onde o próprio inferno vai ser lançado lá e a própria morte vai ser lançada lá. Onde o diabo já se encontra, a besta e o falso profeta. Onde eles vão se encontrar lá para ser atormentado. Por quanto tempo, pastor? 1000 anos? Não. 1 milhão de anos? Não. 1 bilhão de anos? Não. Para todo sempre. Pastor, então, o que eu tenho que fazer para ficar livre disso? Eu vou te dar um conselho que se encontra aqui em Provérbios, para a gente concluir esse nosso mini estudo, um conselho, tá? Receber Jesus como um Salvador. Apocalipse capítulo 21, perdão, só voltando um pouquinho, tá? Capítulo 21, versículo 8, diz a relação de pessoas que estão passivas a entrar lá, se elas morrerem nessa condição. Diz assim, ó, mas quanto aos tímidos, que são tímidos, são as pessoas covardes, pessoas que receberam Jesus e se desviaram do Evangelho, não suportar a prova e desviaram do Evangelho, tá? Tímidos, incrédulos, pessoas que não creem em Deus, abomináveis, pessoas que cometem coisas abomináveis, mata, sequestra, trafica, faz um montão de coisa ruim nesse mundo, um montão de desgraça, permite que o corpo seja usado pelo diabo para fazer muitas desgraças nesse mundo. Homicidas, pessoas que tiram vidas, fornicadores, tá? Feiticeiros, idólatras, pessoas que adoram imagens, outras coisas a mais, todos os mentirosos, pessoas que amam a mentira, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é o inferno. Então, as pessoas que estão nessa lista aqui, se elas não se arrependerem antes de morrer, elas vão para o inferno. Agora, se elas fizeram tudo isso que está aqui nessa lista, e se arrependeram antes de morrer e receberam Jesus como Salvador, vão ser salvos. Então eu finalizo aqui, deixo um conselho para você. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Provérbios capítulo capítulo 15, versículo 24. É o último conselho que eu deixo para você, meu amado. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para o céu, para que ele se desvie do inferno que está embaixo dele. Então, te dou um conselho. Receba Jesus como Salvador. Você que está afastado,
volte para os caminhos do Senhor. Você está levando uma vida de qualquer maneira, mesmo estando na igreja. Né? Se arrependa dos seus pecados, se conserte com Deus e volte às práticas das primeiras obras. Tá? Seja sábio. Sábio não é aquela pessoa que tem sabedoria humana. Sábio, segundo a Bíblia Sagrada, sábio é aquele homem que teme a Deus. Inteligente, segundo a Bíblia Sagrada, é aquele homem que se desvia do mal. Esse é um sábio, esse é um inteligente, se desvia do mal. Então, ó, para o caminho do sábio, para o sábio o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno está de baixo. Deus não preparou o inferno para você, Deus preparou a vida eterna para você. E uma vida com abundância. Deus tem algo especial para a tua vida. Não interessa, pastor, eu fiz coisas abomináveis, eu fiz coisas de atrocidades mesmo, que nem eu mesmo me consigo perdoar. E realmente, você não vai conseguir se perdoar. Mas Jesus subiu naquela cruz para nos dar vida e vida com abundância, nos dar vida eterna. O sangue dele foi derramado até a última gota, para nos purificar de todo pecado, para nos perdoar, para usar de misericórdia conosco. Se essa mensagem está chegando no teu coração, isso mostra que Deus, ele tem misericórdia com a tua vida. Ele está olhando para a tua miséria. Ele está olhando para o teu coração e quer usar de bondade contigo, quer perdoar os teus pecados e quer te dar uma nova vida. Amém? Então fica com essa palavra, tá? Fica com essa palavra, medite nessa palavra. O inferno, ele é real. Uma coisa é que nenhum de nós sabemos o que é o inferno, porque nós estamos vivos. E eu não quero saber o que é o inferno. Né? Eu quero saber o que é o céu. Eu quero ser salvo pela misericórdia de Deus. E eu quero você, eu quero um dia também, meu amado, ainda que eu não conheça você que está me assistindo, eu quero um dia lá no céu se encontrar contigo, para estarmos para todo sempre, louvando e adorando o Senhor Jesus Cristo. Finalizo aqui lendo o texto de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 14, que diz: felizes, bem-aventurados, são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades santas pelas portas. Então, o que é lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro? É pedir perdão a Jesus. Quando você pede perdão, ele lava o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Nessas vestes que nós vestimos, não. É o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Ele lava você por completo. Perdoa seus pecados, lança no mar do esquecimento e escreve seu nome no livro da vida, que é a garantia de um dia você entrar nas cidades santas pelas portas. Amém, meu amado? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra, fique com esse mini estudo, me perdoe o tempo, fique com esse mini estudo. Que Deus te abençoe e até semana que vem, querendo Deus. Amém? E nunca se esqueça, Jesus te ama. Graça e paz.